Bom dia, hoje é terça-feira, 26 de maio, agora são 10 horas e 40 minutos. Iniciamos mais uma transmissão ao vivo pelo Facebook, pela Rádio Educativa FM, pela TV Câmara de Rio Preto e também em alta resolução pelo canal da Prefeitura de Rio Preto no YouTube. Hoje, quem fará a atualização do número de casos da pandemia da Covid-19 em Rio Preto é a gerente da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto, Andréia Negri. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Nessa terça-feira aí, de uma manhãzinha de frio, vamos aí a começar a atualização sobre a situação do coronavírus aqui no município e como que foi, né, nesse final de semana aí prolongado. Primeira coisa que a gente quer apresentar para vocês é que no final da semana passada, o Instituto Adolfo Lutz, do Estado de São Paulo, soltou uma nota falando sobre a ampliação de testagem na população para coronavírus. Essa testagem ela vai ser feita para as pessoas que não se enquadravam nos critérios anteriores do Ministério, que eram quais? Eram somente pessoas que estavam internadas e graves e profissionais de saúde. Agora, eles colocaram em 2 etapas, certo? Então, eles vão ampliar essa testagem de acordo com o quê? Com a disponibilidade de teste e também com critérios epidemiológicos. O que seria essa disponibilidade de teste? Ela vai ser feita em 2 etapas. Tem uma primeira etapa que deu início aqui no município no dia 22 de maio, ou seja, na sexta-feira passada, em que nós comunicamos os serviços de saúde que esse aumento de testagem ela vai ser para toda a população sintomática transmissora que esteja nos grupos que serão elencados pelos critérios epidemiológicos que eu vou falar no próximo slide. E pela população sintomática em condição de risco. Essas 2 condições para essa primeira etapa. Quem é essa população sintomática transmissora que eu queria falar para vocês? O objetivo nessa primeira etapa dessa testagem, dessa ampliação, é testar as possíveis pessoas que vão transmitir mais. É quem está no atendimento ao público direto. Então, essa transmissão aí mais intensa, por isso que nessa primeira etapa alguns grupos entraram. Numa segunda etapa, de acordo com a disponibilidade de teste, né, o Ministério da Saúde e o Estado vão estar comunicando essa alteração que vai ser praticamente disponível para todas as pessoas que forem sintomáticas, que tiverem febre e mais um sintoma respiratório, que é o que a gente chama aí de estado gripal. Certo? Então, nesse momento, em relação à disponibilidade de teste, vai ser para um grupo específico, de acordo com o critério epidemiológico do próximo slide. Quais são esses critérios epidemiológicos, então, dessa primeira etapa? A gente, né, o município, o Estado, né, o país estava notificando, obrigatoriamente pelo protocolo do Ministério, internados e profissionais de saúde. Esse já fazia parte do protocolo. Agora vão ser incluídos profissionais da segurança pública, profissionais da limpeza pública, profissionais de transporte público, idosos com 60 anos ou mais, ou pessoas com condições especiais. Ela pode ter menos que 60 anos e ser uma pessoa com diabetes, com doença cardíaca, doença pulmonar, neurológica, uma obesidade a gente chama do índice de massa corpórea acima de 30, uma pessoa que tem insuficiência renal crônica, imunossuprimidos, imunodeprimidos, gestantes de alto risco, as instituições fechadas, dentre outras condições aí especiais que são relacionadas mesmo com comorbidades crônicas, com doenças crônicas. Certo? Então, esse grupo, essa ampliação é para testar essas pessoas e esse protocolo é o protocolo do Estado e quem vai fazer esses exames vai ser o Instituto Adolfo Lutz. Ele está disponível, ele está com teste disponível para estar realizando esses exames. Falando da doença, né, da coronavírus agora no mundo, né, ontem, avaliando aí o site da Organização Mundial de Saúde, estávamos com mais de 5 milhões de casos reportados, com 340 mil mortes, né, dando um coeficiente de mortalidade aí no mundo, né, de 4 óbitos para cada 100 mil habitantes. No Brasil, é importante, sim, que vocês devem estar vendo notícias, e também nós tiramos da Agência Brasil, essa reportagem aí embaixo, que fala que o Brasil está na 2ª posição em número de casos confirmados no mundo, está somente atrás dos Estados Unidos. Então, no Brasil, nós estamos numa crescente de casos, certo? Mas em mortes, nós estamos aí na 6ª posição no mundo. Então, o Brasil está com 374 mil habitantes, com 23 mil óbitos, e um coeficiente de mortalidade de 11 óbitos para cada 100 mil.
Aqui em São José do Rio Preto, nós temos 569 casos confirmados na data de ontem, né, fechados os dados de ontem, com 20 óbitos. Eu vou estar falando mais para frente desse 20º óbito que ocorreu, dando um coeficiente de mortalidade de 4 óbitos para 100 mil habitantes. Nós estamos aí muito parecido, né, com a média do mundo em termos de mortalidade. Mas é muito importante que todo mundo preste atenção, né, que no Brasil a gente está nessa curva ascendente e perdendo só para os Estados Unidos, que já tem mais de 1 milhão de casos. Pode ir. Próximo. Esse slide, né, atualizando os dados do município, com 7.300 notificações, foram testados até o momento 4.290 pessoas, 3.720 foram negativos e 569 confirmados, com 20 óbitos. Desses 569, 244 pessoas já estão recuperadas, já passaram os 14 dias de isolamento, não estão mais sintomáticas. 122 desses 569 são profissionais de saúde e 102 foram casos que foram de síndrome respiratória grave que ficaram internados nos hospitais. O município hoje está com 123 casos para 100 mil habitantes, aquele indicador que a gente fala para vocês que é possível fazer uma comparação com outras partes, outras localidades do mundo. Próximo. Então, a nossa curva epidêmica, né, ela continua nessa ascendente, crescendo, com uma média aí nos últimos dias de 10 casos confirmados por dia. Então, é importante a gente saber que vem se mantendo essa confirmação. E com essa testagem que vai ser ampliada pelo Estado, a tendência é que a gente identifique mais casos. E o objetivo de fazer uma identificação dos casos das pessoas que estão com a doença é colocá-las em isolamento domiciliar. É garantir com que essas pessoas que possam ser transmissoras, né, que são transmissoras da doença, na verdade, elas fiquem em isolamento no seu domicílio, juntamente com seus familiares, que são os que também estão mais suscetíveis, né, que estão mais expostos e com risco também de ter a doença e transmiti-la na comunidade. Então, o objetivo da testagem é testar e isolar. Então, cada pessoa que é positiva e nós conseguirmos colocar em isolamento, essa pessoa a gente vai estar reduzindo uma transmissão aí para 2, 3, 30, 40 pessoas. Né, como já explicamos aí, que de uma pessoa ela pode gerar, se ela não tomar medida nenhuma, até 30, 40 pessoas aí, infectadas partindo de uma única pessoa. Próximo. Então, em relação ao 20º óbito, é um homem de 55 anos, iniciou sintomas em 7 de maio, ele apresentava comorbidades, estava internado, e o óbito ocorreu no dia 24 de maio. Próximo. Em relação às internações até a data de ontem, né? Então, até o momento, tivemos 627 pessoas com síndrome respiratória grave notificadas, que passaram por hospitais e precisaram de uma internação. 95, no momento, permanecem internados. Destes, 68 estão em enfermaria e 27 em UTI. Lembrando que a síndrome respiratória grave não necessariamente são todas coronavírus, são todas por Covid, mas é uma condição também que demanda aí uma grande parcela de leitos em todos os hospitais. Finalizada a apresentação, eu só queria lembrar para vocês que, nesse momento que está um pouco mais frio, né, as pessoas tendem a manter os ambientes fechados. Então, os locais que estão com estabelecimentos que estão funcionando aí dentro do que está regrado pelos decretos que podem estar funcionando, que são serviços essenciais, é importante que mantenham sempre as janelas abertas, portas abertas, garantam uma circulação de ar no ambiente, realmente para que evite aí que as pessoas fiquem muito sem essa circulação de ar. É importante isso. Então, lembrar, né, sempre, todo inverno, a gente sempre fala por conta de outras doenças, meningite, gripe e agora pelo coronavírus, manter sempre os ambientes arejados, ok? Obrigado, Andréia, por essa atualização. E agora nós passamos às perguntas da imprensa de Rio Preto. No começo você já falou aí sobre a testagem, sobre o novo protocolo, e a pergunta da Madeline Boer, da CBN, é a respeito disso. Vou tentar resumir aqui, porque algumas informações você já passou. Ela quer saber se a Secretaria pensa em diminuir ou até parar com os testes do programa Sentinela. Não, nesse momento nós não temos o objetivo de parar, pelo menos para essa semana. Nós vamos reavaliar, talvez, no final da semana, o projeto Sentinela. No entanto, é importante a gente mantê-lo. Por quê? O protocolo do Ministério da Saúde é testar e ampliar, né, a testagem cada vez mais para que a gente possa isolar as pessoas. Só que não contempla ainda pessoas de 0 a 59 anos,
que não está dentro desse protocolo no momento, vai ficar para uma segunda etapa. Então, nesse primeiro momento, nós vamos estar testando aí um percentual dessa população também, para ver como que está a circulação nesse grupo. No entanto, assim, toda semana a gente avalia o sentinela, se ele vai continuar ou não, e aí, para essa semana, ele está mantido, mas para a próxima semana nós vamos avaliar. E aí, se for suspender, de acordo até com a demanda, que a gente já vai conseguir uma testagem maior até pelo Estado, a gente vai ver a viabilidade. No entanto, nesse momento, ele é importante, sim, que a gente o mantenha. Ela pergunta também sobre o plano criado pelo comitê e apresentado ao Estado. Ela pergunta se Rio Preto continua no nível 3, quais fatores mudaram e qual a taxa de ocupação de leitos nesse momento e ainda se a saúde acredita que em 1º de junho já dá para flexibilizar. Sim, até a última avaliação do comitê na sexta-feira, nós estamos no nível 3. Essa semana é uma semana decisiva aí que nós vamos estar avaliando, mesmo porque nesse momento nós estamos regidos pelo decreto do Estado, e aí quando esse decreto, né, deixar de ser seguido, né, vai ter que ser diante aí do que os municípios, essa reorganização que os municípios e regiões estão fazendo, a gente vai estar colocando como que está a posição do município. Até a última avaliação, sim, estamos no nível 3, e é importante que as pessoas mantenham todo esse regramento, toda essa orientação que é feita em relação ao isolamento, principalmente para que a gente consiga aí se manter no nível 3 ou até, se possível, né, ir para o nível 2, que é onde uma possível maior flexibilização. Em relação à ocupação dos leitos, o nível hoje é crítico ou é não, o nível, vocês podem ver até pelas lives que a gente apresenta. Estavam, umas 4 semanas atrás, eram 40, 50 internados de síndrome respiratória. Depois foi para 50, 60. Nesse momento, semana passada, a gente se manteve nos 80, 90. Ontem está em 95. Está aumentando. A gente percebe assim, esse pequeno aumento do final da sexta-feira para o domingo, mas, no entanto, é importante a gente ver que está aumentando, então não é tempo de se acomodar com a situação, e sim continuar todas as medidas necessárias. Em relação ao isolamento, o governo do Estado aferiu que no domingo Rio Preto teve um índice de 50%. Agora, às 14h, deve ser divulgado o isolamento do feriado. Mas em relação ao número de domingos, 50% de isolamento, é um número bom? É a meta que o Estado tem colocado, né, que a gente mantenha o isolamento de 50% acima, para que a gente consiga atingir os outros indicadores e depois, possivelmente, uma flexibilização e uma liberação maior aí para que outras atividades comerciais ou mesmo, né, sejam realizadas, sejam liberadas. Sempre com regramento, isso vai ser feito de acordo com o que está no nosso plano. Aqui no município, a gente vai privar muito por isso. Obrigado, André. Agradecemos a participação da gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréa Negri. E aqui encerramos mais uma transmissão ao vivo. Lembrando que as informações oficiais e atualizadas sobre a pandemia estão disponíveis no portal da Prefeitura de Rio Preto, em uma página especial criada especificamente para esse acompanhamento. Um ótimo dia a todos. Por favor, fiquem em casa.